Irmãos, nós estamos fazendo uma série de mensagens. O pastor Rafael começou domingos passados. Nós falamos sobre o sacrifício da comunhão. Durante o passeio, em alguns momentos, nós falamos sobre o sacrifício da missão, a adoração na missão, e todos esses pontos que foram pensados, que foram meditados, que foram conversados, eles têm pontos substanciais, têm referências, têm como nós percebermos se realmente está sendo feito ou não aquilo com que é falado. Por exemplo, na missão, nós temos referências claras, que quando você diz, eu faço a missão, ou eu amo a missão, ou eu estou obedecendo a ordem de fazer missões, ou a missão de Deus, você não pode de forma alguma falar isso se você não prega a palavra. Porque a missão, o sacrifício da missão, o exercício da missão, está intimamente ligado à pregação da palavra. Nós não podemos dizer que estamos sacrificando ou tendo sacrifício para a comunhão, uma vez que nós desobedecemos alguns mandamentos e algumas ordens do Senhor, que o pastor falou também domingo passado, abordando 1 João, aquele que diz que ama a Deus que não vê, e não ama a seu irmão a quem ele vê, existe algo meio que fora do padrão. Então nós temos que, a partir do momento que falamos ou que exercemos a comunhão, nós temos que demonstrar por frutos que nós estamos realmente fazendo isso. Lemos Romanos capítulo 12 sobre a diversidade dos dons e a aplicação na unidade do corpo. Então são esses pontos que nós falamos sobre missão, sobre comunhão. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema, o sacrifício da adoração. Duas coisas que, a meu ver, permanecem logo na sua mente quando eu falo sacrifício da adoração. Eu acredito que talvez você já pense, primeiro, na imagem do Antigo Testamento, no processo com que Deus ali, principalmente no livro de Levítico, que tem as orientações sobre o sacrifício, como se chegar, o que trazer, sacrifício que envolvia várias partes da vida, entrega como gratidão, sacrifício pelo pecado, pela culpa, por pecados involuntários, por pecado por ignorância, por sacrilégio. Então você vê toda uma gama de leis ali, de ordens, como aquele povo deveria se chegar até Deus. Ou você pode pensar também no contraste das duas palavras, que eu acredito que tem na mente de muitas pessoas, essa ideia de adoração, de prazer e sacrifício, onde muitas vezes nós distanciamos as duas coisas. A nossa mente limitada, as nossas emoções e afeições nos levam a pensar que o sacrifício não necessariamente vai trazer o prazer da adoração. E quando pensamos assim, pensamos errados. Porque o exercício, o sacrifício, a força, as disciplinas espirituais vão nos levar ao prazer da adoração a Deus, sim. Como posso, diante de algo tão íntimo, chamado adoração, tão pessoal, perceber frutos de um verdadeiro adorador? A grande pergunta é essa: como eu posso olhar para você, ou você olhar para mim, e perceber, ali nós temos um adorador? Se é algo tão íntimo, tão pessoal, qual seria a regra, a vara de medida, para dizer você é um verdadeiro adorador? Qual seria? A primeira resposta que nós podemos obter a essa pergunta é obediência. João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a primeira resposta, logo de supetão, logo de primeira, a essa pergunta, como eu posso identificar um adorador, é obediência.
mas ainda assim é algo muito pessoal, muito íntimo. Se você chegar para mim e falar, eu obedeço, muito difícil de ver, é algo ainda pessoal, é algo íntimo. Pensando nisso, quero falar nessa noite com os irmãos sobre mudanças. Então, se fôssemos trazer uma palavra só como tema da nossa mensagem, seria mudança. E mudança como algo substancial, como algo visível de uma verdadeira adoração. Vamos orar ao Senhor e em seguida eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3. Nós vamos fazer a mesma leitura, só que fragmentada por pontos que nós iremos abordar nesta noite. Oremos. Santo Deus, nós queremos agradecer, ó Deus, por este momento, pela Tua palavra, por esse texto, por esses ensinamentos, que o Senhor possa estar nos dando capacidade de entender, iluminando as nossas mentes, para que entendamos a Tua palavra, Deus, a Tua palavra que é perfeita, a Tua palavra que é inspirada pelo Senhor, a Tua palavra que nos direciona em todos os nossos caminhos. Nós agradecemos por esse momento, pedimos a Tua orientação, no nome santo de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 17, eu quero falar sobre o sacrifício da adoração e como elemento de identificação de um verdadeiro adorador, mudanças. É preciso mudanças quando você conhece ao Senhor e se relaciona com Ele. O primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é que a verdadeira adoração, ela é refletida por mudanças na forma de pensar. Então, respondendo à pergunta, como reconhecer uma verdadeira adoração? Como reconhecer um verdadeiro adorador? Essa adoração, ela vai ser refletida por mudanças na forma de pensar. Não é à toa, meus irmãos, que o começo dessas exortações, no capítulo 3 de Colossenses, Paulo começa a abordar e a falar sobre a mente. Heresias estavam sendo disseminadas no meio dessa igreja de Colossos. Heresias altamente destruidoras. É aqui que entra algumas abordagens iniciais que fazemos e que muitos irmãos já ouviram, onde entra um cidadão chamado Epáfras. Você vai percebê-lo no capítulo 1, versículo 7, que este homem, há grandes possibilidades dele ter tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo em um período de 2 anos e meio, 3 anos que Paulo passa em Éfeso, pregando a palavra, pregando o Evangelho. E este cidadão chamado Epáfras se converte ao Senhor, volta para a sua terra, volta para a sua região e provavelmente através de pregando a palavra a outros que não conheciam, se estabelece ali um trabalho, uma igreja, uma comunidade chamada a Igreja de Colossos. Este homem, ele percebeu que homens satânicos, homens de Belial, eles entraram no meio da igreja e começaram a disseminar heresias, falsas doutrinas, que começaram a confundir a mente daqueles irmãos ali de Colossos. E eles começaram justamente a ter problemas no pensar, em como pensar a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito de adoração. Se você olhar comigo aí antes do capítulo 3, o capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver indícios dessas doutrinas, desses ensinamentos falsos. Capítulo 2, versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Entende? Vãs filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens. Coisas que são postas ou que influenciam pessoas pela mente.
É por isso que nós iremos começar com o nosso primeiro tópico aqui, que a verdadeira adoração ela é refletida por mudança na forma de pensar. Acompanhe comigo também no versículo 16 do capítulo 2, versículo 16 do capítulo 2, ainda falando sobre essas heresias, sobre esses falsos ensinamentos. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós já entramos aqui numa parte litúrgica, numa parte de memoriais, de festas, de algo que era tentado por esses homens a ser colocado em cima do fundamento que já existia, que já existe, que é Cristo. Essas pessoas estavam sendo contaminadas dentro da comunidade. Olha o versículo 18: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então aqui a gente já vê misticismo envolvido, uma situação que você percebe com vãs filosofias, com liturgias de dias e festas, com misticismo aqui dentro dessa comunidade. Versículo 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Regras, legalismo. Então você percebe que a igreja estava permeada por muitos problemas, e que todos eles permeavam a mente daqueles irmãos. E por último, versículo 23, você vai ver Paulo escrevendo aí, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então você percebe que nós temos aqui a filosofias, tradição, nós temos liturgias, nós temos comidas, nós temos misticismo, você vai ver legalismo, e agora por último você vai ver asceticismo, medidas austeras com o corpo. Então esses irmãos, trazendo aqui um aparato antes de entrarmos no capítulo 3, eles estavam sofrendo com uma introdução ali, homens de Belial, homens malignos, estavam dentro da comunidade de Colossos, tentando fazer com que esses irmãos passassem e mudassem a sua mente do verdadeiro evangelho para essas práticas com que eles tanto iludiam, como também faziam com que esses irmãos estivessem em dúvida a respeito dessas coisas. Então, esse cidadão chamado Epáfras vai até Paulo, que nós já abordamos aqui com os irmãos também, no período em que Paulo estava preso, relatar os problemas que está acontecendo na igreja de Colossos, e Paulo, assim, escreve a carta aos Colossenses, justamente para combater esses falsos ensinos e essas heresias. Eu estou falando isso porque é interessante nós entendermos a literatura, o registro do Novo Testamento, que muitas vezes essa produção que nós temos hoje, e que nos nossos devocionais encontramos textos como esse, e começamos a ler, e nesse contato com as Escrituras, a gente saiba que em muitas situações de cartas escritas, problemas doutrinários foram tratados, situações de conflito entre irmãos. Então isso aqui era um padrão natural. O problema era relatado, Paulo, como aquele apóstolo, como aquele líder aos gentios, ele escrevia para aquelas igrejas tratando a respeito desse assunto. Então nós temos dentro da nossa introdução, antes de entrarmos aqui no capítulo 3, esse amparato, problemas doutrinários, Epáfras com Paulo, e Paulo escrevendo àquela igreja para falar a respeito do verdadeiro conhecimento, da verdadeira adoração, do fundamento que é Cristo. Então você vai ver muito nítido na carta aos Colossenses o enaltecimento, a primazia, a glória do Senhor Jesus Cristo sendo exposta, porque esses homens dentro dessa comunidade estavam tentando destruir, manchar, macular esse pensamento.
Então nós começamos com a mente. Há indicações de crenças populares, como clamor aos anjos para ajuda e proteção contra espíritos maus. Há possibilidade de estar acontecendo isso lá também. Homens se levantaram no meio da igreja, tinha aparência de piedade e sabedoria, mas no final não era isso. Afirmavam ter uma visão superior espiritual e que, conduzindo a igreja a certos ritos e a certos erros. Paulo, percebendo o risco que a igreja corria, ele escreve a forma de pensar, como seria a forma correta de pensar. Então, Colossenses capítulo 3, inicialmente nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Como seria a forma de pensar? Portanto, lembra que esses 3 portantos nós vamos permear nesse texto, né? Ele nos chama a atenção também, porque gramaticalmente falando são conjunções conclusivas, diante de tudo que ele falou antes, que esses homens eram maus, que eles eram mentirosos, que eles só queriam negar a pessoa de Cristo. Então ele começa, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Entendem o primeiro, portanto? A mente, a nossa mente. Em que nós pensamos? Como nós pensamos? Quanto mais compreensão, irmãos, quanto mais compreensão, quanto mais fundamentado for o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento da Bíblia, estamos falando isso em várias oportunidades, em várias situações, melhor será, mais perfeita será a nossa adoração. Quanto mais compreendermos a respeito de Jesus Cristo, da sua obra salvífica, da sua unidade com o crente, da sua permanência ao nosso lado, quanto mais nós entendermos sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida, quanto mais nós compreendermos sobre o grande amor com que Deus nos amou e todo o seu plano eterno que abrange a cada um de nós, mais perfeita, mais dentro de um padrão correto será a nossa adoração. Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, vai falar sobre uma parábola, você não precisa ir lá para ler, de alguns que confiavam em si mesmos, e aquela parábola ele vai tratar sobre o fariseu e o publicano que chegaram no templo, os irmãos bem conhecem. Ficava enaltecendo a si mesmo, ficava julgando por ele mesmo que ele era uma pessoa boa, que não tinha problemas, que não cometia determinadas falhas que outros cometiam. Pensava a respeito dele mesmo de forma inadequada. Nós falamos sobre isso também domingo passado, Romanos capítulo 12, versículo 3, não pense de si mesmo além do que convém. E quando nós entendemos quem nós somos, essa atitude de pensar, de saber quem nós somos, quem Deus é e o que o Senhor fez por cada um de nós, aquela parábola vai falar sobre 2 homens que subiram ao templo para orar, e um voltou justificado e o outro não, porque um pensava além do que convém para ele mesmo, o outro reconhecendo sua pequenez, reconhecendo sua limitação, sua necessidade de Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que ele não ousava nem olhar para o céu. Há um livro que nós estamos lendo para uma das matérias do seminário, chamado União com Cristo. O nome desse autor, se não estou enganado na pronúncia, é o Grant McCaskill. União com Cristo.
Olha o que ele fala sobre essa unidade, sobre essa percepção que nós temos que ter. Esse primeiro texto que nós acabamos de ler fala sobre essa unidade de Cristo, estamos ocultos em Cristo, então quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados juntamente com Ele, e ele diz assim: se entendermos que tudo que realizamos realmente pertence ao nome de outra pessoa, está falando de Jesus, e que tudo o que desfrutamos é em função de sua riqueza e não da nossa, a dinâmica da nossa identidade mudará. Eu diria que a dinâmica do nosso pensar mudará. Falamos hoje pela manhã sobre teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, exegese. Irmãos, esse pensamento, essa forma de pensar do que Cristo fez por nós, essa unidade que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, essa capacidade de fazermos alguma coisa que não provém de nós mesmos, essa percepção do que nós devemos pensar em capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que a nossa vida está em oculto e que nós nos manifestaremos quando Cristo se manifestar. Essa unidade que nós temos com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, ela é extremamente necessária para um pensamento correto a respeito da adoração. Não é uma progressão, não é um desenvolvimento pessoal, é uma capacidade sobrenatural que eu recebo, que você recebe, de fazer essa construção de uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, por causa do elemento sobrenatural, por causa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Esta unidade. Então os termos: morremos, vida está em Cristo, Cristo é a nossa vida, seremos manifestados nesse primeiro tópico de como nós devemos pensar, ele está intimamente ligado a esse pensamento a respeito de Jesus e o que ele fez por nós. Não é um desenvolvimento para pensar diferente. Você pensa por causa de Cristo. Quando não pensa, está ao contrário da sua nova natureza. Portanto, pensem e busquem. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz: todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Estão entendendo o problema? Hoje, nas nossas igrejas, realmente quando eu falo nossas igrejas, eu gosto mais de falar assim, nossa igreja. Mas vamos tratar de forma geral. Há um problema seríssimo em uma vida cristã vazia, se podemos falar assim, de pessoas que não entendem o que é o Evangelho, o que é a mudança que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, conhecem teoricamente, acham que são capacitados de um autodesenvolvimento de santidade, de uma progressão espiritual, e não entendem essa unidade que é Jesus Cristo na nossa vida. Não entendem essa capacidade que é o Senhor Jesus nos capacitando. Não entendem, não podem falar a frase conhecidíssima do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu tenho agora é pelo Filho de Deus. Não é um desenvolvimento humano, não é algo que eu consigo, que você consiga. Nós conseguimos porque nós somos capacitados. Não é uma mera representação. Cristo me representa diante do Pai. Não é só isso. É uma união. É Ele em nós. É uma capacitação sobrenatural que você e eu, nós conseguimos. Então quando Paulo diz, portanto, busquem e pensem, é porque ele sabe, na sua teologia, no que ele fala aqui em Colossenses, que essa capacidade de buscar e pensar nós teremos, porque nós somos unidos a Cristo. Além de uma mudança de mente, irmãos,
como um fator substancial, como algo que identifica uma verdadeira adoração e que nós precisamos tê-la. Então, respondendo à pergunta inicial, para eu entender, para eu olhar para você e você olhar para mim, e nós identificarmos um no outro, um verdadeiro adorador, nós precisamos encontrar mudança de mente no que pensar. Não podemos mais pensar como pensávamos antes. Mas não é porque nós temos que progredir, é porque nós agora somos capacitados para isso. Então, quando você não pensa, você está justamente de forma contrária à sua natureza, que é santa. A sua natureza que é formada e capacitada por essa unidade, por essa união com Cristo. Um segundo ponto nesse texto que nós temos que identificar em uma verdadeira adoração, ela é refletida nas atitudes de mudança. Não é apenas no pensar, não fica apenas no campo aqui da teoria, da mudança de mente. Ela precisa ser refletida também em atitudes. Acompanhe comigo Colossenses capítulo 3, agora a partir do versículo 5 ao 11. Já adiantando para os irmãos que eu não vou me deter no significado e nem na compreensão dessas palavras. O meu objetivo nessa noite é falar sobre esses 3 tópicos que identificam um verdadeiro adorador através de uma sequência que nós percebemos claramente aqui no texto. Mas quero falar sobre a estrutura aqui desse segundo bloco. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 ao versículo 11, diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Mais uma vez, segundo bloco, fechando com essa unidade de Cristo conosco, nos capacitando agora, neste momento, segundo o texto, a termos atitudes de mudanças. Primeiro ponto, nós falamos sobre mudanças de mente, no que pensar. Percebemos pelo texto que como temos nova natureza, como temos essa unidade com o Senhor Jesus Cristo, nós temos capacidade sim de pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto. Agora ele entra dentro de uma parte de um ambiente mais prático, né? Nas atitudes de mudança. Sempre quando eu falo sobre essas mudanças de atitudes que é refletida nessa luta contra o pecado, eu lembro de um clássico que aqui talvez uma boa parte já leu, chamado A Mortificação do Pecado, do puritano John Owen, século 17. E ele vai dizer, entre muitas observações que ele fala no seu livro, que uma forma de você perceber a santidade na vida de uma pessoa é a quantidade de luta, tanto de luta que ela tem para vencer o pecado e mortificar o pecado na sua vida. Meu objetivo, como falei, não é falar sobre cada palavra aqui citada, mas apresentar a ideia da atitude de mudança. Se você for ler novamente esse texto, não vai ser agora, mas você pode fazer no seu devocional em sua casa, você vai perceber uma estrutura bem interessante sobre esses pecados que são relatados aqui pelo apóstolo Paulo. Primeiro, nós percebemos no versículo 5 que a ordem é fazer morrer. Fazer morrer o quê? Moralidade sexual,
impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Versículo 5. Se você for para o versículo 8, você vai ver uma série de outras listas aqui de pecados que ele pede para abandonar, que é ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena e mentira. Dentro dessa estrutura, desses dois blocos, os pecados que você tem que fazer morrer e os pecados que você tem que abandonar, está um resultado que ele ocasiona em relação a Deus para conosco. Paulo vai dizer que essas atitudes deixam Deus irado para com as pessoas que as praticam. No primeiro bloco, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, nós percebemos como pecados internos. É muito difícil eu perceber, olhando para você nessa noite, aqui nesse local, que você está com o pecado da imoralidade sexual. Se eu estivesse pregando aqui, coração cauterizado, com maus desejos, com avareza e com paixões descontroláveis, vocês não perceberiam. Porque são riscos que nós corremos, uma vez que nós nos envolvemos com essas ações aqui, com esses pecados, e que em muitas situações, e nós sabemos disso muito bem, porque já presenciamos, que o coração fica cauterizado, e muitas vezes a pessoa pode até chegar aqui à frente, estar falando sobre a palavra, a mensagem, e estar praticando tais coisas. Paulo deixa claro, nesse segundo bloco, que uma verdadeira adoração, ela é realizada através de atitudes de mudanças com relações a pecados que nós cometíamos e que agora nós temos a capacidade de não cometê-los mais. Pelo menos na quantidade ou em alguns que tínhamos, quando tínhamos a velha natureza. Por quê? Porque nós temos uma unidade com Cristo. E essa adoração ela tem que ser refletida através de mudanças de atitudes. Você percebe no outro bloco, que é o bloco do abandonar, que são pecados que são mais externos. Uma pessoa irada você consegue perceber. Uma pessoa indignada você consegue perceber. Uma pessoa mal em alguns momentos você consegue identificar. Uma pessoa que blasfema em algum momento também você vai conseguir identificar. Uma pessoa com linguagem obscena é perceptível. E uma pessoa que mente também é perceptível em alguns momentos. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer, meus irmãos, que os pecados internos, dentro desse segundo bloco, das atitudes que nós devemos mudar, eles nos levam diretamente a pecados externos que são relacionais. Lucas, capítulo 3, versículo 7 ao 14, eu não queria sair do texto, mas eu prometo que só esse texto, vê lá comigo, sobre essa questão de mudanças, que é um texto que eu acho extremamente interessante. Lucas capítulo 3, versículo do 7 ao 14. Lucas capítulo 3, versículo do 7 ao 14. Sei que o contexto aqui é outro, ministério de Jesus Cristo, mas eu quero apenas pegar essa ideia de mudança, que é o nosso segundo tópico aqui. A verdadeira adoração é refletida nas atitudes de mudanças. Diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Que eu quero chamar a atenção. Então as multidões perguntaram a João: o que nós devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo.
Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que nós devemos fazer? E ele disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Esse texto me chama a atenção sobre mudanças. Você poderia me perguntar agora: e aí, o que é o que eu posso fazer? O que seria uma mudança? O que seriam atitudes de mudança para que eu me identifique e possa identificar um verdadeiro adorador? Façam morrer moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza. Abandonemos no nosso meio a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena e a mentira. Nós temos pontos referenciais e nesse texto nós percebemos que a adoração ela requer mudança, ela requer uma mudança de mente. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que pensar no que é lá de cima, porque a minha vida está oculta com Jesus, e quando Ele se manifestar, eu serei manifestado. Mas agora, vivendo aqui junto com vocês, nós temos uma capacidade sobrenatural por causa dessa unidade de pensarmos nessas coisas. Eu tenho que apresentar atitudes de mudança. Eu tenho que deixar esses pecados que são internos. Eu tenho que melhorar, eu sou capacitado por Deus para viver com você de uma forma mais harmônica, fazendo morrer esses pecados e abandonando outros que são relacionais, que fazem com que eu transpareça uma vida que está desregulada, que não está em acordo com aquilo que a palavra de Deus fala para mim. Algumas aplicações breves sobre esse bloco aqui. Irmãos, a boca de um irmão, a boca de alguém que usa uma linguagem obscena é alguém que tem um coração totalmente contaminado pela impureza. Não pensemos o contrário. Uma pessoa que nas suas relações usa de maldade, de blasfêmia, de língua mentirosa, ela tem o coração permeado por paixões e maus desejos. É uma coisa compactada com a outra. Fazer morrer a imoralidade sexual é algo que é um indício de uma verdadeira adoração. Fazer morrer, abandonar a ira, indignação, maldade, língua mentirosa, linguagem obscena, são identificadores que eu consigo perceber em você e você vai perceber em mim, quando eu estiver realizando, quando eu estiver adorando a Deus de forma verdadeira. E lembra, desde o início dessa mensagem, nós falamos sobre pontos indicadores de um verdadeiro adorador: mudança de mente, mudança de atitude. Como vivemos no interno, com certeza será revelado no externo. Não pense que se você conhece alguém que está frequentando a igreja, se nos seus círculos de amizade tem alguém que se diz crente, e ele tem uma linguagem obscena, essa pessoa, com certeza, ela tem problemas com imoralidade sexual. Porque os pecados que eu tenho que fazer morrer no meu coração, eles refletem nitidamente as minhas relações pessoais e a minha forma externa de se apresentar. Parafraseando aqui John Moy: à medida que faço morrer minhas afeições pecaminosas, minha devoção é aperfeiçoada. É um indicador, não tem como fugir. A gente não apresenta mudança na vida cristã, algo está muito errado. Porque nós somos capacitados a pensar nas coisas lá do alto, e nós somos capacitados a fazer morrer essas práticas que tínhamos antes. Mais uma vez citando o Grant no livro União com Cristo: se começarmos a pensar e falar sobre qualquer parte da vida e da ética cristã, a parte de Cristo, nossa carne a transformará em idolatria. É como se você e eu começássemos a pensar que depende de nós,
que é uma coisa que nós conseguimos fazer, aperfeiçoar. Não, eu vou deixar de falar dessa forma, eu vou deixar isso aí. Não, nós conseguimos porque nós vivemos em unidade com o Senhor. Percebemos até agora que a verdadeira adoração, ela é refletida por uma mudança na forma de pensar. A verdadeira adoração, ela é refletida nas atitudes de mudanças que nós devemos ter. E por último, a verdadeira adoração, ela se reflete na mudança das nossas afeições. Leia comigo Colossenses capítulo 3, texto final, dos versículos 12 ao 17. Colossenses 3, do versículo 12, que é o nosso terceiro portanto. Então esse texto aqui ele é muito fácil de você organizar ele, porque são 3 portanto. Portanto, pensem nas coisas lá do alto. Portanto, façam morrer os pecados que outrora vocês cometiam. E portanto, que é o terceiro, nós iremos ver agora. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um momento que eu fui para Fortaleza, para o curso de aconselhamento bíblico, e eu fiquei na casa de um irmão lá que ele tinha um trabalho assim de hospitalidade fantástico. Ele recebia pessoas, irmãos que estavam saindo de Juazeiro para fazer algum curso, e ele também recebia irmãos que, por exemplo, a filha estava doente, aí tinha que levar até Fortaleza para algum exame, algum tratamento, e aquelas pessoas não tinham condições, então ele oferecia a casa dele, e aquela pessoa dormia ali, tomava um banho, se alimentava. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa que estava saindo, estava com uma filha que tinha câncer, estava lá fazendo tratamento, os primeiros tratamentos, e ficou na casa dele. Era até próximo lá da casa dele, eu não lembro o bairro agora, mas esse irmão era muito simples, e ele me disse uma vez, tomando café lá, tomava café com ele antes de sair para o Cibima, que é onde acontecia o curso de aconselhamento. E ele disse assim: eu tenho vontade de pegar esse texto aqui, de Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17, ampliá-lo e fazer um quadro para colocar na sala da minha casa. Porque, segundo ele, realmente ele tem uma certa razão, aqui tem muitos direcionamentos nesse terceiro bloco aqui, sobre o que é a vida cristã, sobre o que você precisa fazer agora, uma vez que você pensa diferente e que você tem novas atitudes na sua vida. Aqui fala sobre diversas coisas, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos dentro da nossa proposta, da mensagem, são os identificadores. Então, a verdadeira adoração, ela se reflete nas mudanças das nossas afeições. E aqui nós encontramos a beleza da teologia paulina, que na sua prática, que Deus o capacita para escrever isso. Que é o quê? Que nós somos conduzidos, somos orientados a pensar de forma diferente. Depois desse pensamento, nós somos conduzidos a termos atitudes diferentes, de mortificação de pecado, de abandonar certas práticas que tínhamos antes. E não fica só nisso. Então Paulo ele é muito enfático sobre essa mudança que nós precisamos ter. Se um jovem aqui tem problema com imoralidade sexual, dando um exemplo a respeito
sobre essa prática teológica. E você de repente pede a Deus capacidade para que Ele te oriente, Ele te dê forças para sair dessa prática. E você consegue, você fica um bom tempo sem essa prática. Você tem que substituir por práticas de devoção, por práticas santas. Essa é a teologia prática de Paulo. Eu penso, eu luto contra o pecado e eu coloco práticas do Senhor, comportamentos, devoção ao Senhor que substitua e que me faça cada vez mais agradar a Deus com a minha vida. Então essas afeições, ela é o nosso terceiro ponto da mensagem de hoje, que a nossa adoração, ela vai ser refletida por mudanças nas afeições. Você precisa pensar diferente, você precisa mortificar seus pecados, e agora só precisa preencher os locais e as lacunas que ficaram vazias. Cultive esse nosso último e terceiro e último bloco. Cultive compaixão, cultive bondade, cultive humildade, cultive mansidão nos seus relacionamentos e cultive paciência. Tenha disposição para perdoar, assim como Cristo perdoou. É a referência que nós temos. Foi o versículo da família perdão. É em altíssimo nível a referência. Da mesma forma como Cristo perdoou a cada um de nós, nós devemos perdoar também uns aos outros. Tenha o amor como vínculo e a paz de Cristo como direcionador de conflitos. Ele vai dizer aqui: seja Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E tenham uma vida cheia de Deus, comunhão uns com os outros e uma vida agradecida. Meus irmãos, respondendo mais uma vez o nosso questionamento inicial, é possível identificar a vida de um adorador genuíno. Você percebe isso pela mudança de mente. Ele começa a pensar nas coisas lá do alto. Ele começa a buscar as coisas lá do alto. Nós podemos até passar por momentos difíceis em que não fazemos isso, mas essa unidade, essa união que nós temos com Cristo nos capacita para isso. Um adorador verdadeiro, ele vai mortificar os feitos da carne. Ele vai abandonar práticas que ele tinha no passado. Ele vai ter uma nova vida, ele vai ter novas perspectivas, uma mente diferente, uma ação diferente. E um verdadeiro adorador, ele vai ter afeições transformadas. Ele vai começar a desenvolver compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência na vida cristã. Portanto, quero finalizar falando para cada um de vocês. Talvez você esteja questionando algumas coisas na sua vida hoje, nessa noite, durante essa semana, ou mesmo não reconhecendo a voz de Deus por causa de situações indesejadas. Usando Samuel, talvez Deus esteja falando com você e você não esteja identificando. Talvez esteja passando por crises agora, ou ainda estar com marcas de situações indesejadas no passado. E diante disso, a tristeza, a decepção, o desânimo, a frieza, o comodismo, a falta de relacionamento com Deus tem sido algo constante na sua vida. Você pode até me questionar, como dois homens fizeram em uma determinada situação enquanto andavam com Jesus e não sabiam que era Jesus. Eles disseram: será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Será que você é o único que não está sabendo dos últimos acontecimentos? Eu realmente não esperava viver isso. Talvez a sua vida esteja sendo marcada por essa afirmação. Peça ao Senhor que de forma especial te restaure e o faça enxergar a situação de outra forma. E que os nossos corações, semelhantes àqueles homens no caminho de Emaús, possam arder diante do Senhor e sobre as suas orientações para a nossa vida. Amém? Então é isso que eu desejo para mim, para você, e que a palavra de Deus ela possa fazer mudança, e que possamos indicar para outras pessoas. Quem nos vê, nos reconhece como verdadeiros adoradores.
Porque nós temos pensamentos que não são daqui, são dos céus. Porque nós temos mudanças de atitudes que somos capacitados por Deus a termos e precisamos realizá-la. E porque também nossas afeições, elas são todas transformadas para que o meu relacionamento com você e o seu comigo seja perfeito e através dessas ações possamos estar glorificando a Deus com as nossas vidas. Amém? Ora aqui, encerrando, e em seguida passo a palavra ao dirigente. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por essas exortações, por esses conselhos. Agradecemos por esse momento, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de ouvirmos, pensarmos. Queremos pedir a Tua orientação, a Tua capacidade do céu sobre nossas vidas, através dessa unidade que nós temos com o Teu Filho Jesus. Agradecemos por Jesus, pela salvação e também por toda a capacitação que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Somos gratos a Deus e queremos sempre ser gratos por tão grande amor e tão grande cuidado na vida de cada um de nós. E é em nome de Jesus que pedimos. Amém.